porque todas as atenções estão voltadas para ela. Botafogo e Palmeiras se enfrentam, como eu falei, vale a liderança, é o primeiro contra o segundo colocado, estão empatados em tudo ali, pontuação, número de vitórias, a única coisa que difere são os gols marcados. Mas é um confronto que principalmente ganhou ares de tensão pelos embates públicos entre os mandatários, Leila Pereira e John Textor também, e pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, aquela virada épica do Palmeiras conquistando o título com a derrocada do Botafogo, enfim, Renato Maurício Prado. É um jogo que ganhou uma pimentinha a mais, já existe uma rivalidade? E responda pra gente a nossa enquete. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Boa noite, Luísa. Boa noite, Luiz Rosa. Boa noite, Danilo Vieira. Você está no Brasil? Eu estou impressionado. Achei que você ainda estava excursionando pelo mundo. Por ahora, um pouquinho. Depois vamos. O homem aparece mais no Instagram, no exterior, do que aqui. Mas, enfim, vamos lá. Acho esse jogo de hoje realmente é o jogo da rodada. Agora, faltou na nossa enquete uma opção. Sabe qual é? Flamengo. Qual é? Porque se Flamengo. Porque se Botafogo e Palmeiras empatarem e o Flamengo ganhar o jogo atrasado, por 2 gols de diferença, o Flamengo é o líder. Então, eu acho Mas que ele não entra em campo hoje, né, Renato? Não entra em campo hoje, Flamengo. Mas tem a rodada no bolso, entendeu? Basta ganhar essa rodada que ele encosta nos dois. Mas esse jogo é um jogo, realmente, você sintetizou bem na sua abertura. Tem milhares de nuances nessa história, né? Não há mais uma, vamos dizer assim, rivalidade maior no momento entre dirigentes do que a Leila e o Textor, né? Não há a menor dúvida, os dois se processam, né? Ou pelo menos o Textor promete que vai processar a Leila, que já está processando o Textor aqui no Brasil, né? Há acusações absolutamente absurdas do Textor sobre 2 anos de favorecimento ao Palmeiras, uma coisa ridícula, ainda mais quando a gente viu o time dele entregar o campeonato do ano passado para o Palmeiras, né? Mas é um jogo muito interessante, até em termos de futebol mesmo, né? Tirando as brigas fora de campo, porque são 2 times que estão muito bem. Eu acho que, e eu já falei isso aqui, vou repetir, para mim o Campeonato Brasileiro, com todo respeito aos demais, ele será decidido entre Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Para mim, são esses 3 que vão brigar até o final. São os 3 melhores times, os 3 melhores elencos hoje em dia. Eu acho que eles vão brigar. Então, realmente, é um jogo espetacular. Agora, tem um cheirinho de empate, né? Tem um cheirinho de empate típico, né? Eu só espero que não seja, Luísa, como foram outros jogos que também pareciam que ser sensacionais, e se transformarem em show de butinadas. Butinadas, reclamação do juiz, aquela tensão, entendeu? De final de Copa do Mundo. Espero que não, espero que os 2 times joguem futebol, os 2 sabem jogar futebol, os 2 técnicos são muito bons. Claro que o Abel tem um trabalho mais longevo e, portanto, melhor do que o do Arthur Rocha, que chegou agora, mas esse Arthur Rocha também pinta ser dos bons portugueses. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, e pela cara de tensão dos meus amigos, Danilo Lavieri e Luiz Rosa... Arthur Jorge. O que eu falei mesmo? Arthur Rocha. Chamei ele de quê? Arthur Rocha era um outro treinador. É verdade, Arthur Jorge, é isso mesmo, obrigado. Mas pela cara de tensão de Luiz Rosa e Danilo Lavieri, eu sinto que a tensão é realmente grande entre a turma que vai disputar esse jogo, né? Eu também estou sentindo uma certa tensão no ar. Danilo está muito menos feliz do que ele estava há pouco tempo atrás, passeando, viajando, fazendo compras, matando pessoas de inveja, não é não, Danilo Lavieri? Você anda com a vida muito boa. Boa noite. Não dá para dizer que é por acaso, né? Eu batalhei para poder ter algumas oportunidades dessa aí, mas comprar não estava comprando não, viu, Luísa? Tudo a 6 ali estava muito difícil de olhar e fazer a conta por 6, não valia a pena. Bom, sobre o jogo de hoje, Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar do jogo? O jogo de hoje é um jogaço, porque, bom, a gente vai lembrar, o ano passado o Palmeiras e Botafogo fizeram 2 grandes jogos, aqui em São Paulo o Botafogo venceu e foi um bom jogo também. No Rio de Janeiro teve a virada que foi histórica, né? Do 4-3, e que foi ali que a gente viu que o Palmeiras era realmente um candidato ao título, e aí ali a gente percebeu que o Botafogo ia entregar o título. E eu tô falando entregar com esse destaque porque nos últimos tempos, a torcida do Botafogo e o Textor, eles têm tratado o Palmeiras e o palmeirense como se fosse culpa do Palmeiras o título. Que, na verdade, o principal culpado, a raiva do botafoguense, deveria se voltar para o seu próprio time.
Quem entregou o campeonato foi o Botafogo. Quem estava o campeonato nas mãos foi o Botafogo. O Palmeiras estava ali com o Flamengo, com o Bragantino, com outras equipes, de espreita, esperando os escorregões do Botafogo, que a gente achava que ia ser impossível. E o Palmeiras aproveitou. E de lá para cá, o Textor insiste em criar uma rivalidade que não existe. O Botafogo está se dando a volta por cima, está voltando agora a tentar competir alguma coisa, mas nem nos últimos 2 campeonatos cariocas conseguiu chegar na final. Ficou na Taça Rio. Não, o Palmeiras é o atual tricampeão paulista, o atual bicampeão brasileiro. O patamar dos dois hoje é muito diferente. O Botafogo está tentando chegar para competir com o Palmeiras. E aí, junto com essa estratégia para conseguir ficar com o protagonismo e de repente para esquecer a entregada do ano passado, o Textor insiste numa narrativa que algumas pessoas compram, mesmo com o tempo mostrando que ele não tem absolutamente nenhuma prova. Isso tem causado algumas consequências perigosas, como as ameaças feitas agora por torcedores do Botafogo aos palmeirenses, que a gente vai ver já já. Então, assim, é um negócio meio louco isso que o Textor está fazendo, e mais louco ainda, a torcida, por clubismo, por coração, comprar o discurso do Textor, mesmo sem que ele apresente alguma coisa de verdade até agora. De fato, toda essa situação criou uma animosidade crescente. A gente vai ver as imagens aí agora de como os torcedores do Botafogo estão reagindo a esta partida, a esta rivalidade. Olha aí as imagens do que eles fizeram. Eles pegaram alguns bonecos enforcados aí na forca de torcedores do Palmeiras. Então, isso, né, a gente vai para um lugar perigoso de incitação de violência de fato. E tanto que Leila Pereira nem vai ao Newton Santos para acompanhar essa partida, seja para não olhar para a cara de John Textor, mas também por questões de segurança. Me parece que ela não se sentiria à vontade de estar ali naquele local. Como você vê toda essa situação? Luísa, Oi, diga. Luísa, deixa eu falar só uma coisinha. Isso aí é muito grave. Isso aí me remete, obviamente, ao boneco do Vinícius Júnior enforcado. Claro que você não pode dizer que é racismo, porque são 2 torcedores do Palmeiras. Mas isso é uma incitação à violência absurda. O Botafogo precisa ser punido por isso, por causa desse absurdo que os torcedores estão fazendo. Isso é o tipo da coisa que não pode ser normalizada. Ah, foi uma coisinha de torcida. Não, não foi. Você botar 2 bonecos vestidos de torcedor do Palmeiras, enforcados, isso aí é, na minha opinião, pode ser que eu esteja sendo muito radical, mas eu acho inadmissível. Não, eu tô com você, Renato, porque isso é uma incitação clara de violência, né? Isso aí deixa de ser brincadeira, rivalidade, vai para uma outra esfera, inclusive com provocações a Leila Pereira também. Rosa, quero sua opinião sobre isso, imagens fortes, né, que a gente viu. Olá, Luísa, um prazer revê-la. Danilo, Boa Renato. noite, Rosa. Eu nem te dei boa noite, né? A pessoa já entra aqui no assunto e já nem dá boa. Não, fique em paz, fique tranquila, você é amiga. Na verdade, concordo com vocês. Eu acho que isso extrapola os limites da racionalidade e também de conviver em sociedade, isso que nós estamos vendo e assistindo, né? A gente sempre gosta de futebol, acompanha tudo, a gente sabe o que acontece, e de repente vem essas cenas grotescas de que não, e só que eu concordo com o Renato, eu acho que tem que ter uma punição ao Botafogo, só que se a gente for entrar no mérito campo, bola, como dizia Jair Pisserni, não vai afetar absolutamente nada o rendimento do Palmeiras se colocar, se gritar, de xingar, se vai pressionar, se a torcida do Botafogo vai fazer festa. É um time tão maduro e tão dono de si. E também para o Botafogo, eu acho que só eleva um pouco também a pressão para cima do Botafogo em relação ao que foi feito ano passado. Porque o Botafogo sabe, olha, do outro lado, se eu jogasse do Botafogo, olha só, do outro lado está um time, como o Danilo falou, tricampeão paulista, bicampeão brasileiro, e é um time que vai nos enfrentar em agosto também, com o primeiro jogo sendo no Newton Santos. É um time, Palmeiras é um time cascudo, a gente sabe que de todas as referências, a torcida pode espernear, pode xingar, pode fazer as coisas que eles quiserem. Isso não vai entrar em campo. E se entrar em campo, pior ainda, punição para o Botafogo. E aí, imagina se interditar o Newton Santos. Imagina essa confusão que vai ser. A torcida do Botafogo tem que fazer aquela festa bonita que eles fazem quando tem jogo lá, tem que incentivar os seus jogadores, pode também empurrar, vaiar o Palmeiras, mas esse tipo de animosidade não resolve, muito pelo contrário, só piora a situação e deixa um clima
tem que lembrar que o Botafogo vai jogar em São Paulo também. Serão mais 3 jogos em São Paulo. Esse do Brasileiro e depois, serão 2 jogos depois em São Paulo. Esse do Brasileiro e depois da Libertadores. Então, torcedor do Botafogo, muita calma nessa hora, que a gente sabe também que pode descambar para um outro lado, que é a lei da reciprocidade, né? Digamos assim, o torcedor do Palmeiras também pode também aprontar lá também em São Paulo e cria um clima também muito ruim, um clima também para... Será que o John Textor vai, Renato, no jogo da volta, nos 2 jogos da volta? Será que ele vai em São Paulo também? Claro então, que não vai. É isso que nós estamos fazendo. Essa coisa de provocação, gente. Eu lembro, o Luiz, a Danilo e o Renato, a gente já cobriu muitas coisas assim. O torcedor vai lá, solta fogos. Tem jogador que fala assim, gente, eu nem ouvi que tá acontecendo, né? Então, quer dizer, esse tipo de provocação tem que ser punida, tem que ser vista, mas não entra dentro de campo, Luísa. Com rigor, porque senão a gente vai numa escalada de violência que perde o controle, aí fica uma situação muito complicada. A gente espera ver um futebol bem jogado, com rivalidade, mas dentro de campo. Uau!